Shalom, queridos. Hoje vamos estar começando agora com o primeiro capítulo do livro de Jó, um discipulado que tem uma sequência de capítulos da Bíblia, onde nós temos recebido de Deus a bênção do crescimento espiritual e a prosperidade se faz notória. Vemos Deus nos prosperando porque Ele confirma a sua palavra de Salmo 1, prosperidade. Graças a Deus, famílias restauradas, todas dizendo eu e minha casa servimos ao Senhor, é o resultado de nós estarmos obedecendo a Deus, meditando na palavra de dia e de noite. Então, vamos ver aqui o nosso comentário do primeiro capítulo de Jó, que tem o título Jó, sua família e sua riqueza. Vamos começar. Vocês não se esqueçam que a leitura eu não posso fazer aqui, vocês fazem no momento do discipulado e particularmente em suas casas. Louvado seja Deus. Esse capítulo primeiro de Jó relata a virtude, a tentação e as perdas de Jó. No entanto, somos imediatamente apresentados ao protagonista deste livro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era perfeito e reto, e temia Deus e evitava o mal. A terra de Uz ficava ao leste da Palestina e provavelmente fazia parte da Idumeia, ou bem próxima da terra de Edom. Então, nós já estamos vendo a localização do nosso querido Jó, que é o protagonista da história. Louvado seja Deus, temos muitas lições a tirar por aqui. Já está sabendo que a terra dele ficava ao leste da Palestina, provavelmente fazia parte da Idumeia, ou bem próximo da terra de Edom. Então, Edom você já sabe, né? Não é coisa muito boa. Vem da origem de Esaú. Ló estava perto dessa terra. E a gente vai seguindo aqui e vendo tudo quanto Deus está falando. Então, isso parece ser confirmado, essa informação em relação à terra que Jó ficava perto, que Uz, a terra dele, ficava perto. Tem essas informações no livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 21. Alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Essa é a informação que nós temos para estar falando que a terra de Uz ficava próximo de Edom. Agora, o caráter de Jó. O significado do nome Jó é perseguido ou afligido. Seu caráter é descrito como o mais excelente. Apesar dos seus pais colocarem esse nome, você sabe que é importante o nome, perseguido, afligido. E realmente Jó passou muita aflição, de acordo com o seu nome. A gente tem que colocar um nome, sabendo que nome vamos colocar em nossos filhos, porque se colocarmos um nome profetizando coisa ruim, assim acontecerá, desse mesmo jeito. Então, vamos continuar no nosso comentário aqui, vendo que Deus continua falando para nós. É a palavra dele, e ele nos inspira a dizer o que ele está falando, interpretando, comentando. Então, o significado do nome de Jó é perseguido ou afligido. Seu caráter é descrito como o mais excelente. Ele era perfeito, o que obviamente não significa que ele era sem pecado ou sem nenhuma falha em seu caráter. Ele era um homem de todo o coração, com um caráter bem equilibrado. Um caráter bem equilibrado. Em suas relações com os outros, ele era justo, sempre correto e fazendo a coisa certa. Ele temia Deus, andando no temor de Deus, o que prova que ele era um filho de Deus. Portanto, ele evitou o mal em todas as formas.
E é isso que acontece com o Filho de Deus, é evitar o mal de toda maneira. Não é impecável. Basta saber que tem a natureza adâmica para saber que nós temos falhas, mesmo até se ficarmos paralisados, sem fazer nada, num quarto trancado, ali só orando, não deixou de ser pecador, porque traz a natureza adâmica, mas o que é certo é que nós devemos procurar evitar o mal, e é isso que Jó fez e agradou a Deus. Esta breve descrição de Jó mostra que ele era um homem incomum, ou seja, próprio, ou seja, próprio Senhor deu testemunho desse fato. O próprio Deus testemunhou que ele era uma pessoa diferente. Pois, pois disse a Satanás: não há ninguém semelhante a ele na terra. Deus falou isso de Jó. E se a Bíblia está falando, está falado, nós cremos. Louvado seja Deus. Além disso, grande bênção repousava sobre ele e sobre a sua casa. Sua família era composta por 7 filhos e 3 filhas. De gado ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas e uma família muito grande. Ele foi em todos os sentidos, em seu caráter, em sua enorme riqueza, o maior homem dos filhos do Oriente. Sua era sua era a posição de um príncipe entre os homens com uma família principesca. Segue-se então uma cena agradável, uma mostra de como ele se comportou. Contudo, a seus filhos e filhas nada faltava. Eles festejavam e desfrutavam a vida juntos em meio à grande prosperidade com a qual Deus os abençoou. Não há nada que indique que foi um prazer pecaminoso que eles se entregaram. Mas Jó tinha uma consciência eterna. Ele queria fazer a provisão para o caso de seus filhos terem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Observe que Jó temia que tal pensamento se afaste, de se afastar de Deus pudesse ter entrado em seus jovens corações. Só em pensar no seu filho pecar, Jó já estava ali orando, pedindo a Deus para que isso não acontecesse e oferecendo holocaustos conforme o número de todos eles. Ele conhecia a santidade de Deus e a verdade e o verdadeiro modo de abordagem por meio de um sacrifício. O derramamento de sangue, sem a qual não há remissão de pecados, ele já conhecia. Não sabemos até que ponto ele entrou nas alegrias de sua família, nem ele menciona a si mesmo como necessitado de um sacrifício. Nós estamos aqui vendo um homem realmente diferente, não é? Porém, não se esqueça, trouxe a natureza adâmica, é pecador. O único que não foi pecador foi Jesus Cristo, que nasceu por obra do Espírito Santo. Mesmo Jó assim todo certinho, ele era um pecador. De repente, a cena muda. Depois de tudo que nós já vimos aqui, a cena muda. Não estamos mais na terra, mas o céu é aberto e lemos o que está acontecendo diante do trono de Deus. Enquanto Jó está na terra com seus entes queridos, se divertindo, algo acontece no céu, com o qual ele está proeminentemente preocupado e, no entanto, ignora tudo. Ele estava preocupado com os céus, queria estar bem com Deus, queria os seus filhos bem com Deus, e a essa altura nos céus está acontecendo algo que nós já sabemos pela leitura da palavra. Não é ficção, mas revelação. E o que está registrado aqui realmente aconteceu. Aqui temos, aqui podemos deduzir que há certos momentos em que
todos os inquilinos celestiais, bons e maus, têm que se reunir diante do trono de Deus. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Isso era algo que, segundo os estudiosos, já deveria haver, se apresentarem bons, os espirituais, sendo filhos de Deus, espirituais, bons ou ruins, tinha que se apresentar. E Satanás veio também entre eles. Satanás veio entre eles e era algo que costumava se fazer lá com Deus, lá nos céus, se apresentarem todos. Espírito maligno, espírito bom, tinha que se apresentar diante dele. E Satanás veio também entre eles, também deve comparecer perante o Senhor Satanás, que significa adversário. Satanás significa adversário, significa opositor. E ele foi também. Nesse personagem, como o acusador dos irmãos, ele é visto no último livro da Bíblia. E, de acordo com Apocalipse 12, de 1 a 17, ele ainda está ativo na mesma capacidade que nos dias de Jó, na mesma maneira, e ainda tem acesso ao trono de Deus até que chegue a hora em que sua condenação começa com a expulsão do céu. Ele é forçado a prestar contas a Jeová. Ele andou de um lado para o outro na terra, andou para cima, andou para baixo nela. Portanto, ele não está no inferno. O Novo Testamento nos diz que ele é Deus, é o Deus desta era, e que seu trono está aqui na terra. Ele ainda está para cima e para baixo, e para lá e para cá. Então, não brinquemos com ele. Ele ainda continua atuando. O tempo dele vai cessar, mas ainda não cessou. Então, Deus chama sua atenção para Jó e aprova seu caráter, de que não há ninguém como Jó. Satanás conhecia Jó e odiava, pois ele ainda conhece e odeia todos os filhos de Deus, e assim ele imediatamente zomba na face do Senhor e desafia. Ele zomba na face do Senhor o desafio. Jó teme a Deus por nada. Jó teme a Deus por nada? Então ele está enraivado, já estava de olho em Jó, aproveitou que Deus pergunta, fala sobre Jó, ele aí diz: e ele teme a Deus por nada? Não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre sua casa, e sobre tudo que ele tem em todos os lados? Quer dizer, o inimigo não podia tocá-lo, ele era cercado de anjos, abençoado, tinha riquezas, tinha todos os bens, era uma pessoa que Deus estava protegendo, pois vivia no temor de Deus, né? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende tua mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele renunciará a ti e a tua face. Veja que afronta, né? Deus diz que o homem é abençoado e ele diz: faça, tire tudo dele para você ver. É assim que Satanás faz. Ele fica rodeando, ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. E vai ter sempre um relatório que Deus vai dar. Deus continua sendo o mesmo. Se eles continuam se apresentando, Deus vai ter sempre um relatório de mim, de você, dizer como é que nós estamos, elogiando, e Satanás vai ter sempre essa mesma conversa, porque ele odeia aqueles que estão sendo elogiados por Deus, e fazem a vontade de Deus, é claro. E aí ele vai fazer a mesma coisa, não é diferente hoje. Pessoas que você vê que é íntegra e está sofrendo coisas terríveis, e você olha para um lado e para o outro, não vê o motivo. Claro que todos, diante de Deus, não somos nada, mas tem aqueles que realmente estão se esforçando para viver como Jó, mas da mesma maneira que fez com Jó no passado, faz também com qualquer um hoje que estiver se esforçando
dando lugar ao Espírito Santo para que ele santifique, que seja agradável ao Senhor, seja um adorador, porque Deus se agrada de adorador, se agrada de santidade e incomoda o inferno quando isso acontece em uma vida e ele só fica esperando a oportunidade de Deus fazer como fez com Jó. Viste o meu servo Jó? Ele quer sempre estar atento a isso. Viste a minha serva fulana? Viste o meu servo fulano? Então, ninguém estranha quando vê alguém que não encontrou motivo, você vê aquela santa mulher de Deus, aquele santo mulher, homem de Deus, numa situação difícil, você não sabe por que aquele sofrimento, não se incomode, somente ore, porque o Senhor, com certeza, já sondou a situação desse servo e dessa serva e está preparado para fazer o mesmo que fez com Jó, dar vitória, fazer com que tudo que perdeu venha em porção dobrada. Então o Senhor entrega Jó a Satanás e lhe dá permissão para tomar tudo o que ele tem. Apenas sobre a pessoa de Jó ele não teve permissão para colocar suas mãos. Mas observamos que a acusação de Satanás é resultado do desafio de Jeová. Ele acusou e Deus disse: então você tem o direito de fazer isso, para saber quem é o meu servo e saber que eu sei quem é ele. Então, nós vemos aqui, cuidadosamente aqui, a fonte de todos esses negócios não são as acusações de Satanás, mas o próprio Deus. Deus sabia o que o seu servo Jó precisava. E ele mesmo apresenta seu caso e coloca tudo em movimento. Se ele exige de Satanás, se ele considerou seu servo Jó, é porque ele mesmo o fez. Satanás é apenas um instrumento, e um instrumento ignorante, embora sutil, para realizar os propósitos da graça de Deus. Ele é ignorante, mas também ele é sutil para realizar os propósitos da graça de Deus. Suas acusações realmente não resultam em nada contra Jó, exceto para refutar sua verdade, pelo que ele tem permissão para fazer, mas para o bem de Jó. Ele é deixado à sua vontade até certo ponto, com o propósito de levar Jó ao conhecimento de seu próprio coração e, assim, um fundamento mais profundo de relacionamento prático com Deus. Quão abençoados e perfeitos são os caminhos de Deus. Quão vãos são os esforços de Satanás contra aqueles que são de Deus. Então, a controvérsia não é entre Satanás e Jó, mas entre Jeová e Satanás. Jó não está em julgamento, tanto quanto o próprio Senhor. Deus é capaz de manter seus servos leais quando as maiores aflições passam sobre eles. O Senhor tem o poder de sustentá-los. Para manifestar esse poder, para mostrar sua própria glória, ele permite o sofrimento do santo. Há muitas verdades abençoadas e consoladoras relacionadas a tudo isso. O melhor é que aprendemos que o Senhor observa amorosamente seu povo, como ele observa Jó e falava bem dele, e que é uma honra e não um castigo quando ele permite que venham as aflições e tristezas sobre ele. Satanás não poderia atacar a justiça de Jó, mas ele contesta seus motivos em servir a Deus. Nisto ele apenas revelou seu próprio caráter. Ele atribuiu a piedade de Jó ao egoísmo de Jó. Em seguida vem o seu desafio. O conflito está em andamento e deve ser visto se aquele que é do Senhor, que confia nele,
pode ser levado pelas adversidades e virar as costas para Deus e abandoná-lo, ou Deus é capaz de mantê-lo. Aqui nós vemos que Deus é capaz de mantê-lo. Deus permitiu que ele tocasse, porque Deus também estava pronto para manter a fidelidade de Jó. Então, quando vier sobre nós uma prova, sabemos que estamos sendo provados, sabemos que não foi um pecado que gerou aquilo, então a gente sabe que o Deus que permitiu a prova, ele sustenta e seremos vitoriosos no final dessa prova. Não aconteceu somente com Jó, em todo tempo tem alguém que passa pela prova e Deus sustenta para passar pela prova, dando glórias a ele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor, o acusador agora atua como leão que ruge. Assim, agora ele começa seu trabalho contra Jó. Mas é preciso cautela aqui para que não sejam atribuídos poderes a Satanás, que ele, na realidade, não possui. Satanás é apenas uma criatura e não compartilha os atributos de Deus. Ele não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Portanto, se ele exibir poderes, é apenas com permissão divina. É claro que aqui estão segredos que não podemos compreender nem compreender completamente. Perguntas podem ser feitas sobre este assunto que a mente finita não pode responder. Problemas estão aqui que nenhum humano pode resolver, mas sabemos que todos os caminhos de Deus são perfeitos, mas inexplicáveis, são perfeitos, mas inexplicáveis. E aqui ele tem permissão para usar poderes para realizar seus propósitos. Se Deus não tivesse dito, eis que tudo que ele tem está em teu poder, ele não teria poder. Se Deus não tivesse dado o poder, eis que tudo que ele tem está nas suas mãos, no seu poder. Deus foi que determinou, Deus foi que deu o direito de Satanás colocar, fazer tudo isso com Jó. 4 calamidades atingem os bens e a casa de Jó. Satanás iniciou o seu trabalho, né? Um povo nômade, provavelmente tribos de ladrões e sob sua direção eles saquearam Jó de seu gado mais valioso e assassinaram os servos. Assim que isso aconteceu, outro mensageiro anunciou que o fogo de Deus, provavelmente não um raio, havia caído do céu e as ovelhas e os servos que estavam lá foram completamente destruídos. Então veio a terceira calamidade: os caldeus roubaram os camelos de Jó e mataram seus servos que os cuidavam. Então, a última aflição, que é a maior de todas. Um furacão derrubou a casa e seus entes queridos foram mortos. Sua esposa não é mencionada. Satanás não a tocou, porque pretendia usá-la como uma ferramenta e como seu porta-voz. Assim, de repente, sem qualquer aviso, no meio da felicidade terrena, sim, verdadeira piedade, Jó, o grande e próspero Jó, foi despojado de tudo o que tinha Satanás tinha feito bem, foi despojado de tudo o que tinha. Satanás tinha feito bem o seu trabalho. Ele sabia ser cruel e reservar o pior golpe para o último. E tudo isso aconteceu não apenas sobre o olho que tudo vê de Deus, mas com sua própria permissão. Deus vendo e permitindo. Ao ouvir todas as calamidades, nenhum murmúrio escapa de seus lábios.
Ele se levantou, ele expressou sua grande dor, rasgando seu manto, raspando a cabeça, mas então ele caiu como um adorador no chão, pronunciou as palavras que nunca serão esquecidas. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi uma grande vitória. Satanás falhou completamente. O Senhor permaneceu, o Senhor permaneceu o refúgio de Jó e debaixo dos braços eternos. E ele estava debaixo de seus braços eternos. Satanás não esperava por essa. Jó dizer, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. É o sustento de Deus. Só Deus pode pôr na boca de um homem palavras como essa, de elogios a Deus, de conhecimento de Deus, saber que tudo é de Deus, que Ele deu, Ele tomou. Só Deus pode colocar essas palavras na boca de um homem, e isso surpreende Satanás, porque pensou que Deus estava entregando nas mãos dele, dando um limite, mas que não iria sustentá-lo. Mas Deus permanece sustentando Jó. Louvado seja Deus por mais um capítulo da Bíblia, especialmente esse livro de Jó, que Deus fala tremendamente aos nossos corações, como toda a Bíblia. Então, a leitura do capítulo, os comentários que eu estou fazendo, estão incluídos no nosso questionário, onde vocês estarão respondendo, enviando o questionário de volta para os seus discipuladores, e os discipuladores enviam para mim. Nós costumamos lembrar vocês, tem uma música que se canta no discipulado, que é a música oficial, e nós temos o primeiro sábado de cada mês, para estarmos expondo tudo aquilo que Deus nos ensinou durante o mês. Então, durante 4 semanas, vocês estão passando por esse discipulado, aprendendo mais, conhecendo mais a Deus. E no primeiro sábado do mês, você vai com todos os discipuladores do ministério, todos os discípulos. É a nossa festa, é o nosso estágio, é ali que a gente vai apresentar a prática de tudo aquilo que a gente está aprendendo, vai falar de tudo que Deus ensinou, vai provar que realmente é um amante da palavra. Ali é como se fosse a nossa avaliação mensal, porque nós sabemos que no mundo secular as pessoas fazem tudo organizado, tem avaliação daquilo que os alunos aprendem, e no reino de Deus também é assim. Nós devemos estar estudando a palavra e sermos avaliados, porque se não tivermos alcançado a posição que deveria alcançar, a gente vai providenciar, melhorar os ensinos, melhorar tudo, porque Deus quer a obra dele de uma maneira maravilhosa, não quer de maneira nenhuma relaxada, e ele deixa bem escrito que quem faz a obra dele relaxadamente é maldito. Por isso, de maneira nenhuma, estaremos de maneira nenhuma temos aqui alguém telefonando, mas não podemos atender. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bem, nós estamos encerrando com esse telefonema que não pôde ser atendido, encerrando com a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre.